Olá, querida aluno do 9º ano, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nadi e hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, muito atual, né? Um gênero aí que são os podcasts. Eu tenho certeza que você já ouviu, que você tem algum favorito, né? E os podcasts vieram para ficar, não é mesmo? Vários assuntos, né? Várias pessoas diferentes, não precisa ser tão expert, tão profissional para fazer. Até eu consegui fazer um, então realmente não é difícil. Mas vamos falar um pouquinho. O que são esses podcasts? Você já ouviu? Você tem um preferido? O que eles são? Bom, eles são conteúdos em áudio que são disponibilizados através de um arquivo ou streaming que conta com a vantagem de ser escutado sob demanda quando o usuário desejar. Então, é um arquivo ali de áudio que quando eu estiver no meu momento, quando eu quiser, eu posso clicar lá e ouvir. É diferente de um programa de rádio, por exemplo, que eu não tenho controle, né, para escolher aquilo que eu vou ouvir, qual horário que eu vou ouvir. E é por isso até que os podcasts fizeram tanto sucesso. Bom, vamos lá. E olha só, você sabe de onde veio esse termo? Vamos estudar um pouquinho da etimologia dessa palavra, da origem dela. Ele veio da junção do iPod, que era um dispositivo da Apple, que foi criado para reprodução de arquivos de MP3, né, que era um dispositivo de áudio, fez muito sucesso na época até, hoje a gente tem outros muito mais evoluídos, muito melhores, e do termo broadcast, que é uma palavra em inglês que significa transmissão, né? Então, foi uma junção aí do iPod com broadcast e a gente criou o podcast. Esse termo ele surgiu em 2004, né, a partir da junção dessas duas tecnologias, ou seja, da distribuição de arquivos sonoros pela internet, que era o MP3, né, e o RSS, um formato de distribuição de informações em tempo real pela internet, que eram no princípio utilizadas por blogueiros, né, nos blogs, nas páginas de notícias, e depois acabaram se tornando aí mais acessíveis. Olha só, o criador aí do podcast foi esse rapaz aqui, ó, né? É o Adam Curry, né? Que ele era ex-VJ da MTV e aí ele criou aí, né, esse conceito, né, para tratar aí dos podcasts. Ele era um VJ, então ele trabalhava com essa questão das plataformas, né, combinando imagem, vídeo, né, bem experiente, especialista nesse assunto, e ele foi um dos grandes criadores aí, né, dessa tecnologia que a gente conhece hoje. Bom, e por que os podcasts eles caíram no gosto, né, das pessoas e se tornaram tão populares? Primeiro porque eles são grátis, né, a maioria deles é gratuito. Segundo, ele toca em diversos dispositivos, né, ele é bem acessível. Você pode ouvir quando você quiser, onde você quiser, né, no seu horário, no seu tempo, dá para acelerar a velocidade, em qualquer lugar, economia de tempo, certo? Diversos assuntos e públicos variados, então, né, agrada toda a população, né, todas as idades, são práticos e são muito divertidos. E olha só, tem alguns estrangeirismos presentes, né, além do podcast, que a gente já falou, do próprio nome, a gente tem o podcaster, que é a pessoa que tem o podcast, né, é mais ou menos igual a gente tem teach, né, to teach, que é o verbo lecionar, a gente tem teacher, que é o professor, que é quem leciona, então isso funciona aqui também para o podcaster, né. O termo online, né, que é a questão da internet, né, de navegar na internet, e a gente tem também o termo streaming, que é essa plataforma que ela vai direcionar, né, vai abastecer aí vários receptores aí, porque o podcast, eu acho que um dos que a gente mais ouve é o Spotify, né, mas a gente tem outros aí que são alimentados também, né, fazem esse streaming. Bom, qual que é a estrutura de um podcast? Tem algumas possibilidades. Pode ser um monólogo, onde só uma pessoa fala o tempo todo. Pode ser em forma de bate-papo, certo? Que as pessoas vão conversando, né, entre elas ali. E pode ser em forma de entrevista também. Aí eu tenho um entrevistador que faz as perguntas e o entrevistado que vai respondendo. Eu tenho diversos temas também, pode ser com finalidade de entretenimento, informativos, né? Podem ser educacionais, a gente tem muita informação bacana que a gente aprende muito também com os podcasts em geral. Olha só, então vamos jogar o nosso primeiro joguinho da aula de hoje para a gente ver se a gente realmente entendeu como funcionam aí, né, os podcasts. Vamos lá? Bom, vamos lá então, analisando um pouquinho aqui os tipos de podcast. É realizado por meio de conversas de forma espontânea. Então, a gente tem o podcast que ele vem em forma de bate-papo. O narrador conta a história de forma ensaiada. Esses são os famosos storytellings. Tem formato de noticiário. Bom, então ele é informativo.
realizado por 2 ou mais pessoas, em que o apresentador faz perguntas de interesse sobre o assunto. E aí a gente tem a entrevista. Seu objetivo é proporcionar diversão e lazer. Então eu tenho os podcasts de entretenimento e tem como objetivo ensinar algo a alguém de maneira didática, são aqueles, né, educativos, com a finalidade aí de formação. Isso aí, muito bem, acertamos tudo. Vamos lá então, continuando com a aula de hoje. Bom, eu trouxe aqui agora para você um dado bem atual, de abril de 2022. Aqui tem uma lista dos principais, do top 10 podcasts aqui no Brasil. Olha só, em primeiro lugar no ranking, tem essa aqui, Cartas de uma Terapeuta, que é sobre educação, saúde e fitness. Crime e Castigo em segundo lugar, que é Sociedade, Cultura e Crimes Verídicos. Projetos Humanos, Altamira, que é sobre sociedade e cultura. Histórias em inglês com Duolingo, esse eu adoro. Educação, Sociedade e Cultura, o Assunto, que é específico de notícias. Então, esse aqui é o top 5. Lá no número 6 eu tenho Não Inviabilize, que é sobre ficção. O Nerdcast, esse eu tenho certeza que você gosta, que é Sociedade e Cultura. O Podpah, que é Comédia, Sociedade e Cultura. O JJ, que é Sociedade e Cultura. E os Sócios, que é sobre negócios. Então, esse é o ranking aí que a gente tem dos top 10 podcasts no Brasil atualmente. E olha só, vamos falar um pouquinho dos podcasts. As principais perguntas para a gente entender o podcast, até quem sabe você se arriscar e criar o seu próprio podcast, imagina que legal, eu tenho o meu, daqui a pouco eu te mostro. O que comunicar, para quem comunicar e como? Essas perguntas são fundamentais. Então, o que você quer falar? Você quer falar de quê? Para quem você vai falar? E como você vai falar? Essas 3 perguntas são a base aí para nós. Bom, e aqui eu tenho um print aqui, né, do meu podcast, que eu disse para vocês, que é junto com a professora Jaque, lá do EJA, de Geografia. E a gente tem esse podcast, ele está também nas redes sociais, que é o Brasileiros pelo Mundo. A gente juntou a geografia aí com as linguagens, né, com a cultura, e fomos entrevistar, esse é em forma de bate-papo, meio que entrevista, brasileiros que vivem aí em diferentes países do mundo, né? A gente já fez da Rússia, nós já fizemos do Canadá, da Inglaterra, já fizemos de Dubai, já fizemos dos Estados Unidos, da Argentina, Moçambique. Então dá uma conferida lá que é bem bacana, né? Vale demais a pena e a experiência e tudo que a gente aprende. Mas vamos lá. Olha só, se você ficou com vontade de criar o seu próprio podcast, eu vou te dar algumas dicas. Existem algumas etapas que a gente tem que pensar. Primeiro, a gente tem que planejar. Qual que vai ser o assunto? Né? De que a gente vai falar? Para qual público a gente vai falar? E que tipo de linguagem a gente vai usar? É uma linguagem mais formal? Uma linguagem mais descolada, mais acessível? Você tem que pensar também como que você vai realizar a gravação. Vai ser no estúdio? Vai ser na sua casa com o seu próprio celular? Como é que isso vai funcionar? Também tem que pensar na edição. Vai ser necessário editar? Quem vai fazer essa edição para você? As próprias plataformas de streaming, o Anchor, o Audacity, eles dão esses recursos para nós e eles têm as versões que são gratuitas. Então, é bem bacana você dar uma pesquisada aí, né, e aprender a lidar com isso. Acho que vale muito a pena. Na hora da publicação, né, como que vai ser essa publicação? Como que vai ser feita essa descrição? Porque é interessante você colocar uma descrição, né, para que a pessoa ela leia e se interesse aí pelo seu produto, pelo seu podcast. Essas palavras-chave aqui, elas são muito importantes também, porque pode ser que a gente use a ferramenta ali de busca, né, para achar um assunto específico. Então, essas palavras, quando bem escolhidas, elas aumentam aí a sua audiência. Então, antes da publicação, tem a descrição, né, as palavras-chave e a divulgação. Você vai divulgar onde? Em sites, em redes sociais, né? Essas próprias plataformas de streaming aí, quando você baixa lá o seu áudio, né, para o Anchor, o Audacity, eles já fazem a distribuição, né, para as outras plataformas. É bem interessante. Bom, então vamos lá. E aí eu trouxe um videozinho, né? Se você ficou com vontade de começar a entender um pouquinho mais sobre podcast, eu trouxe um videozinho que vai te dar dicas aí desde o início, como você deve fazer. Vamos lá, vamos conferir? A primeira dica, claro, não podia ser nada mais, nada menos do que escolha a temática do seu podcast. Não dá para começar alguma coisa sem nem a gente saber do que se trata, não é mesmo? E o podcast é uma mídia que, assim como o YouTube, te dá a liberdade de falar sobre tudo que você possa imaginar. Do que você gosta de falar? Um podcast sobre futebol e esportes? Um semanal sobre o mundo da música pop? Ou, quem sabe, um programa que discute culinária? Enfim,
As possibilidades são infinitas. É claro que é sempre bom ficar de olho sobre o que já está saturado no mercado, o que nunca foi feito e também o tipo de público que você quer atingir. Mas isso é assunto para outra hora. Dica número 2. Depois que você já queimou seu cérebro decidindo o tema do seu podcast, chegou a hora de montar a sua equipe. E antes de estabelecerem funções para cada membro, é preciso primeiro saber quantas pessoas além de você resolveram dar a cara a tapa, né? Você e mais uma? 3 amigos? Quem sabe 12 colegas? Ixi, apenas você? Olha, não se preocupa se isso acontecer, porque existem podcasts famosos de apenas um caboclo, então, sim, é possível dar conta do recado sozinho também. Muito embora, claro, o trabalho seja dobrado, né? Então, por que não dividir a diversão? Dica número 3. Agora sim, faça a organização interna do seu projeto. Bom, o caso aqui, quando a gente ainda não tem prática no negócio e precisa eliminar o máximo possível das chances de o projeto empacar mais para frente, ter uma agenda de trabalho é essencial. Aliás, mesmo que você já tivesse muita prática no negócio, ainda assim a agenda ainda seria importante. Ela pode ser manual ou digital, offline ou online, como é o caso do Trello, que é um organizador que, olha gente, sinceramente tem salvado a minha vida nos últimos tempos. E claro, você pode procurar por outros aplicativos e ferramentas. O importante é ter onde se organizar. Além da agenda, não esqueça de que, se você não for trabalhar sozinho, é bem provável que também irá precisar de um compartilhador de arquivos e documentos, como é o caso do Google Drive. Toda a sua equipe pode ter acesso aos documentos que serão criados e todo mundo também pode acompanhar as alterações que podem ser feitas neles em tempo real. E não esqueça, delegue as funções que cada membro da equipe vai ter. Num podcast pode haver o diretor, que é o cara que organiza a coisa toda, os hosts, que é a galera da equipe que cria e participa dos episódios, o editor de áudio, Deus abençoe sua alma, meu filho, o designer, o administrador das mídias sociais, enfim, função é o que não falta. Dica número 4. Providencie os equipamentos e softwares necessários para fazer acontecer. Por exemplo, para a criação de um podcast, você provavelmente vai precisar de um editor de áudio. E ele pode ser pago, mas gente, eu já tô avisando aqui que o Audacity, ele é excelente e ele também é de grátis, tá? Bom, se os membros da equipe moram longe, vai ter que rolar algum programa de chamada de áudio. E sem contar nos famosos gravadores, que pode ser até de celular, gente, microfones, para quem é mais chique, e headphones ou headsets. Quanto você vai gastar com tudo isso, claro, vai depender do seu bolso. Mas sim, um celular e um Skype fazem milagre, gente. A quinta dica não era nem pra estar aqui, porque já devia ser óbvia. Treine, mas treine muito com a sua equipe. Não seja afoito e já grave um episódio direto para mandar ao ar. Quanto mais contato você tiver com o pessoal da sua equipe antes, melhor. Eu não sei se vocês sabem, mas algumas equipes de podcasts, elas são formadas por pessoas que nem se conheciam previamente, que nunca sequer se falaram cara a cara. Então, reserve um tempo para adquirir a famosa química. Marque conversas pelo Skype, WhatsApp, bata um papo informalmente. Outra coisa, episódios pilotos são importantíssimos. Grave um episódio teste antes do oficial que vai ir ao ar. Perceba as dinâmicas das gravações, avalie o que pode ser melhorado para as próximas vezes. Enfim, a prática leva à perfeição. E tenha como lema, comunicação com a sua equipe é tudo. A penúltima dica de hoje lembra que, além da gravação, tem várias outras coisinhas a se pensar também. Como, por exemplo, a edição, a montagem de um site ou blog no qual as pessoas possam acessar o seu podcast, um site que hospede os seus arquivos de áudio, um feed, que é o arquivo que deixa os seus áudios disponíveis de uma maneira mais fácil, processo de outros usuários na internet, e, se possível, um sistema de análises, que é geralmente um site que te fornece informações sobre o seu público e o seu podcast. Tudo tem que estar pronto antes da data de lançamento. E a última dica de hoje é, não esqueça da divulgação. Quanto mais você colocar o seu podcast em evidência, melhor. Uma fanpage no Facebook é bem-vinda, uma conta no Instagram? Ué, por que não? Canal no YouTube, perfil no Twitter,
e até se vingar dos parentes que espalham aquelas correntes estranhas no WhatsApp. Só tomem cuidado com o spam, claro. Mas fora isso, a dica que eu tenho pra te dar é: seja cara de pau. Passa o óleo de peroba na cara e vai com tudo, meu filho. Você não perde nada com isso. E aí, gostou do vídeo? Ficou com vontade de se aventurar aí, criar um podcast de um assunto do seu interesse? Ter uma audiência aí com seus colegas? É bem bacana, viu? Acho que vale a pena, é muito interessante. Olha só, então vamos fazer um último joguinho aqui pra gente já ir finalizando a aula de hoje. Pergunta número 1. O que diferencia um podcast de um programa de rádio tradicional? Nada, os dois são iguais. Os apresentadores, os podcasts são programas sob demanda, enquanto os programas de rádio têm horários marcados. Os podcasts trazem informações, os programas de rádio não. Ó, a gente tem vários tipos de podcast, né? Se trazem informações sim, mas são sob demanda, né? Eu escolho, né? Quando eu vou ouvir, onde eu vou ouvir. Aquele que produz um podcast é chamado de... tenho certeza que você já acertou. O podcaster. Mão na massa. Quais são os 3 pilares que um podcaster deve ter em mente? O que comunicar, para quem comunicar e a forma como deseja falar. Online, podcaster ou streaming. Público, programa de demanda e streaming. Programa de demanda, entrevistado e o que comunicar. Lembra daquelas 3 perguntinhas básicas que eu fiz para você? Quando a gente pensa em fazer um podcast, o que comunicar, para quem comunicar e como nos comunicar. Essas perguntas são fundamentais. Quando o assunto é podcast, vemos a ocorrência de estrangeirismos. Qual opção está correta? Online é uma forma de distribuição digital, forma de distribuição digital utilizada para conteúdo digital através da internet. Online é aquele que produz o podcast. Online que está numa conexão ou na internet no exato momento em que acessa, conectado. As opções A, B e C estão corretas. Bom, letra C, né? Online quer dizer que está conectado ali naquele momento, acessando naquele momento. A produção de um podcast requer 5 etapas. Elas são as seguintes. Letra A, online, podcaster, streaming, programa de demanda e público. B, público, programa de demanda, streaming, gravação e publicação. C, apresentador, streaming, podcaster, colaborador e entrevistado. Ou D, planejamento, edição, gravação, publicação e divulgação. Estamos falando das etapas de produção de um podcast. Então, é planejamento, a gente vai planejar, a gente vai editar, né, gravar, publicar e, finalmente, divulgar. Letra D. Muito bom. E aí, acertou todas também? Tenho certeza que sim. Então, muito bem, essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje a gente falou de um assunto muito bacana, que foram os podcasts. E aí a gente falou da origem do termo podcast, né, que veio lá de iPod com broadcast. A gente falou da estrutura, dos tipos, nós analisamos aí, né, quais são os 10 podcasts mais ouvidos aí do momento. Nós falamos das etapas de criação, né? Se você ficar com vontade aí de criar o seu próprio podcast, nós vimos um videozinho com algumas dicas para criar o nosso podcast e jogamos também para ver se a gente entendeu direitinho a proposta da aula de hoje. Bom, então essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Espero que você tenha gostado e te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.